Olá, amados da PIBAB, da IBCO, os irmãos que nos acompanham pelo YouTube, nós louvamos a Deus pela sua vida e estaremos hoje dando continuidade ao estudo na carta de 1 João, capítulo 2, do versículo 3 ao versículo 6, onde estaremos tratando de um assunto importantíssimo, de suma importância para as nossas vidas, que é onde deve haver uma coerência entre aquilo que vivemos e aquilo que falamos. Vivemos numa era grandemente marcada pela superficialidade. É muito raro conhecermos pessoas que realmente estejam dispostas a viverem no dia a dia os valores que defendem em seus discursos. Infelizmente, esta incoerência entre o falar e o agir começa pelos nossos líderes em praticamente todos os âmbitos do poder político, militar, civil e etc. E até mesmo no meio eclesiástico. Seria muito bom se os nossos líderes políticos praticassem nas assembleias o que prometem em seus discursos de candidatura. Seria ótimo se os nossos conselheiros psicólogos seguissem em sua vida prática os conselhos que nos dão aos seus pacientes em seus consultórios. Seria muito bom se os nossos líderes eclesiásticos ou religiosos procurassem viver o que pregam todos os domingos nas redes e rádios de televisão, espalhado pelo país ou pelo mundo. Também seria extraordinário se muitos crentes vivessem à altura das grandiosas experiências que dizem ter tido com Deus. Porém, em sua própria época, o apóstolo João também enfrentou o problema da incoerência entre o que se diz e o que se efetivamente se vive. Na época dele, também havia aqueles que afirmavam ter comunhão íntima com Deus, mas as ações não combinavam com tal afirmação. Diante disso, João escreveu demonstrando que deve haver coerência entre o que dizemos e o modo como vivemos. Vamos ler capítulo 2 de 1 João, que nos diz o seguinte: Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele, verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz, permanece nele, esse deve andar também como ele andou. Queridos, nós estamos diante de um texto que ele confronta as nossas vidas. Uma vivência moral correta evidencia uma situação espiritual adequada. O texto que lemos nos mostra 3 situações espirituais que são evidenciadas por uma vida moral correta diante de Deus. A primeira situação evidenciada aqui é o conhecimento de Deus. O versículo 3 e o versículo 4 nos diz o seguinte: em primeiro lugar, o apóstolo João afirma que a evidência do que realmente conhecemos a Jesus é a observância aos seus mandamentos. Está lá no versículo 3. Ora, sabemos que o que temos conhecido por isto, se guardarmos os seus mandamentos. Nós precisamos demonstrar que realmente conhecemos ao Senhor, guardando os seus mandamentos. Primeiramente, precisamos reconhecer que o conhecimento ao qual o apóstolo se refere neste versículo não se trata de conhecimento intelectual, mas um conhecimento pessoal. Precisamos ter um relacionamento pessoal com o Senhor. Nós precisamos ter uma experiência de vida pessoal com Jesus, para podermos demonstrar que realmente temos conhecimento da sua palavra. Portanto, o apóstolo está enfatizando que o verdadeiro relacionamento com Deus é evidenciado pela obediência ou pela observância aos seus mandamentos. O verbo guardar,
está no presente do indicativo, que deve se caracterizar um estado de observância ou obediência permanente. Precisamos permanecer observando, obedecendo aos mandamentos do Senhor. Além disso, a expressão temos conhecido traduz o verbo grego que enfatiza uma ação no passado e que continua a produzir efeito no presente. A implicação deste fato é que a profissão de conhecimento acerca de Jesus é falsa e não é acompanhada pela observância aos seus mandamentos. Se nós dizemos que conhecemos ao Senhor, as nossas ações devem ser coerentes com aquilo que nós falamos. O versículo 4 diz o seguinte: aquele que diz, eu conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso e nele não está a verdade. Nós precisamos demonstrar através das nossas ações que nós realmente conhecemos ao Senhor. As nossas ações precisam demonstrar que nós temos uma comunhão, que nós temos uma intimidade, que nós temos conhecimento desse Deus que mudou as nossas vidas. Como é típico do apóstolo João, ele emprega também aqui o negativo duplo para enfatizar a impossibilidade de tal compatibilidade entre o dizer e o fazer. É mentiroso e nele não está a verdade. Se nós não observamos a palavra do Senhor, nós somos mentirosos. Se nós não obedecemos aquilo que o Senhor tem falado aos nossos corações através da nossa palavra, através da sua palavra, nós somos mentirosos. Então precisa haver uma coerência entre aquilo que nós vivemos e aquilo que nós falamos. A palavra traduzida aqui por mentiroso se refere a alguém que engana outro positivamente. Portanto, o conhecimento de Deus precisa ser evidenciado por uma vida ética e moral adequada. Não basta dizer que se tem comunhão com Deus, é necessário que esta profissão seja acompanhada por um comportamento à altura de tal profissão. Indo um pouco além, nenhuma experiência religiosa é válida se não tem a consequência moral na vida do crente. Então precisa haver uma consequência moral na vida daquele que professa Jesus. Nós precisamos demonstrar efetivamente com o nosso viver que nós conhecemos a Deus. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é a presença do amor de Deus. O primeiro ponto é o conhecimento de Deus. O segundo ponto é a presença do amor de Deus. Observamos que a passagem declara que o amor de Deus tem sido aperfeiçoado naquele que guarda a sua palavra. O versículo 5. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. A palavra traduzida aqui por guarda expressa a ideia de vigilante e atenta obediência. Neste contexto, a palavra sinônimo de ensinamento se refere ao conjunto de tudo aquilo que caracteriza a vontade de Deus para o homem. Qual é a vontade de Deus para o homem? Que possamos observar a sua palavra diariamente. Que possamos obedecer a palavra do Senhor diariamente. O termo verdadeiramente, neste versículo, contrasta com a palavra mentiroso, no versículo anterior. Isso significa que o verdadeiro amor de Deus é expresso pela obediência moral e não por linguagem meramente emotiva ou experiências místicas. Não simplesmente por palavras, meras palavras de obediência, mas sim por uma vivência, por uma experiência. Assim, a maior prova da presença e operação do amor de Deus em nossa vida é a lealdade a Ele. Sermos leais ao Senhor, sermos obedientes à sua palavra. Além disso, o versículo deixa claro que este amor é aperfeiçoado em nossa vida, nos capacitando também a manifestá-lo em nossa conduta diária. Diariamente nós precisamos demonstrar o amor de Deus em nossas vidas. Através das nossas ações,
através do nosso comportamento, da nossa mudança de postura. Mas talvez você pergunte, mas nas situações difíceis, eu não tenho sangue de barata. Realmente você não tem sangue de barata, eu não tenho sangue de barata. Mas eu e você, a partir do momento que tivemos um encontro com Cristo, nós somos novas criaturas. O nosso comportamento precisa efetivar isso, precisa demonstrar isso. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17 nos diz que aquele que está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram. Nós não temos sangue de barata. Nós somos novas criaturas. Nós fomos transformados pelo sangue de Jesus. Nós fomos lavados e remidos pelo sangue de Jesus. Então, aonde Jesus entra, precisa haver mudança. Aonde Jesus está, precisa haver uma mudança de vida e de atitude. Primeiro ponto, nós vimos aqui que nós precisamos ter o conhecimento de Jesus. Segundo ponto, nós precisamos ter a presença do amor de Deus. E para finalizarmos, nós precisamos permanecer em Jesus. Nós precisamos permanecermos firmes em Jesus. Notemos que João salienta ainda que a evidência do permanecer em Jesus é a imitação ao seu caráter. Versículo 5, parte B e versículo 6. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Nós precisamos andar assim como Jesus andou. Em novidade de vida, nós precisamos demonstrar que Jesus mudou as nossas vidas. Nós não podemos mais andar como andávamos antes. Nós não podemos mais permanecer como nós éramos antes. Precisa haver uma coerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós efetivamente vivemos. Neste versículo, o apóstolo João continua tratando dos testes comprobatórios da comunhão genuína com Deus. E o mundo precisa ver isso em nós. Precisa ver que existe uma comunhão genuína entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós efetivamente vivemos. Portanto, a permanência em Cristo é evidenciada por um procedimento de vida que se assemelha ao máximo à conduta do próprio Senhor Jesus. E para concluirmos, neste texto que estudamos hoje, aprendemos que uma evidência moral correta evidencia uma situação espiritual adequada. Podemos notar, então, 3 situações espirituais que evidenciam por uma vida moral correta diante de Deus. O primeiro, o conhecimento de Deus. Segundo, a presença do amor de Deus. E terceiro e último, a permanência em Jesus. Portanto, irmãos, a vida cristã não se caracteriza somente pelo que dizemos, mas, sobretudo, pelo modo como vivemos. O que dizemos que somos e o que afirmamos que experimentamos na vida espiritual precisa ser evidenciada por uma conduta ética e moral correspondente. Se dissermos que conhecemos a Deus e amamos e temos comunhão com Ele, mas não pautamos a nossa vida pela sua palavra, a nossa profissão de fé é indubitavelmente falsa. Deste modo, é necessário que haja uma coerência entre o que professamos ser e o que de fato somos, entre o que falamos e o que evidenciamos ou evidentemente fazemos. Queridos, que possamos viver uma vida coerente entre aquilo que nós dizemos e aquilo que nós falamos ou vivemos. A palavra do Senhor é que precisa orientar as nossas vidas, direcionar as nossas vidas. Não pode haver incoerência entre aquilo que nós falamos e aquilo que nós vivemos. Que Deus, na sua infinita misericórdia, nos ajude a colocarmos em prática tudo aquilo que temos aprendido da parte de Deus. Que Deus nos abençoe.